Olá, turma! Nossa aula hoje é de História. Nós vamos ver a página 84 do livro didático. Vocês podem pegar o livro didático para fazer o acompanhamento da aula. Nós vamos ler hoje a seção para ler e escrever melhor. O texto que você vai ler apresenta algumas consequências da chegada dos portugueses às terras indígenas e informações de como interpretar um mapa. Nós vamos ver o nosso primeiro título aqui, né? A violência contra os indígenas. Quando os portugueses chegaram ao território que atualmente forma o Brasil, havia cerca de 4 milhões de indígenas. Ao longo do tempo, com o contato entre os dois povos, grande parte da população indígena foi morta. Muitos indígenas morreram por causa de doenças trazidas pelos portugueses, como a gripe, o sarampo e a varíola, pois o organismo deles não tinha defesas contra esses males. Diversos indígenas tornaram-se escravos dos portugueses e muitos morreram por trabalhar em atividades forçadas. Na guerra pelo domínio das terras, outro grande grupo de indígenas morreu em combate contra os portugueses. Parte dos indígenas que sobreviveram teve de deixar as terras que ocupavam e partiu em direção ao interior para fugir dos portugueses. Então, aqui nós começamos a ver, né, o motivo, as consequências, né, e essa violência contra os indígenas, a consequência dessa chegada dos portugueses e como se deu o desenvolver dessa colonização, né, como foi. Porque nós sabemos que os índios, né, que os portugueses chamaram de índios, eles eram os nativos, eles já viviam nas terras, né, já eram viviam nessas terras, eles trabalhavam, tinham o domínio da terra, mas eles usavam apenas para o sustento do grupo. Então, com isso, o que nós vamos ver? Algumas causas, né, da questão de ter diminuído tanto, porque nós já vimos, né, o número de índio era muito maior, de indígenas era muito maior quando os portugueses chegaram no nosso território. Então, nós observamos o quê? Que muitos índios eles morreram porque devido às doenças, né? Qual foi a causa? Doenças que eles não eram imunes, né? Então, eles tinham algumas doenças que eles não eram imunes devido a esse contato com os europeus. Também nós vimos que eles morreram em trabalhos forçados, foram escravizados e morreram em trabalhos forçados. Na guerra, morreram também em conflito, né? Alguns grupos morreram em conflitos na defesa da terra. Parte dos indígenas também, grande parte também acabaram fugindo para o interior para fugir dos portugueses. Vamos ver agora a garantia dos direitos indígenas. De acordo com a lei, os indígenas são considerados os primeiros e naturais senhores da terra. Por isso, há leis que os protegem, garante sua sobrevivência e a continuidade de seus modos de vida, né? Então, eles tinham o quê? Eles tinham um modo de vida, costumes, crenças, diferentes dos europeus, quando eles chegaram aqui. Então, até a forma de como eles viam a terra, né, tirar para o sustento, então, é completamente diferente dos europeus. Então, a lei, né, que garante que eles são os naturais e senhores da terra e que garante que essas leis garantem que eles continuem a sobrevivência e a continuidade de seus modos de vida, da forma como eles vivem, de professar sua crença. Então, essas leis garantem isso. Nós sabemos que no Brasil existe a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, que para defender esse interesse, né, defender os interesses dos índios e está sempre ali protegendo e intermediando, né, essa relação com os grupos indígenas e garantindo também os direitos deles. As escolas indígenas. No Brasil, leis garantem o ensino de línguas indígenas e a transmissão dos costumes desses povos. Em muitas aldeias, há escolas com professores indígenas habilitados. As crianças aprendem a língua e a cultura do seu povo e também a língua portuguesa. Para os indígenas, é importante saber português para entender os não indígenas e para defender os seus direitos. Então, a lei garante às escolas, né, professor indígena habilitado, que
passa também eles aprendem também a língua portuguesa, né? Não só aprendem a língua e a cultura do povo deles, né? Que é a que eles pertencem, mas também o ensino, né, da língua portuguesa, para garantir, porque é importante, para garantir que eles consigam entender os não indígenas e defender também os seus direitos. Então, nós vimos aqui, ó, a figura de a imagem de uma escola, né, no município de São Félix do Xingu, no estado do Pará. Vamos passar. Aqui nós vamos falar sobre as terras indígenas. Os indígenas têm o direito de viver nas terras que tradicionalmente ocupam. Para garantir esse direito, existem locais demarcados de uso exclusivo dos indígenas, chamados terras indígenas. Dessa forma, todas as riquezas naturais da terra em que vive, como a madeira das árvores, os peixes do rio, as plantas, os animais e os minérios, podem ser exploradas somente para a sobrevivência dos indígenas. Nem sempre, porém, é o que acontece. Todas essas riquezas atraem empresas e não indígenas interessados em explorá-las. Em muitos casos, ocorre confronto entre indígenas e não indígenas, né? Então, há muito essa questão. Por quê? Porque as terras lá, ela garantem somente, né? Ela garante que essas leis são garantias de que toda a riqueza, o que tem dentro da terra, vai ser explorada apenas para a sobrevivência dos indígenas. Mas, né, existe muito essa questão de empresas que têm interesse, né, que gera interesse, desperta o interesse entre empresas e não indígenas que querem, né, invadir. Isso gera conflitos também, né? Terras indígenas regularizadas em 2017. Então, esse nosso mapa aqui, de vermelho no mapa, vai ser, né? Aqui de vermelho no mapa, terras indígenas regularizadas. E essa outra parte aqui, né? Mas de verde, limite de região. Então, nós vamos observando aqui o que tem no mapa, né? Isso aqui são a nossa legenda, que a gente acaba, já estudamos em geografia, né? Como a gente conseguir fazer a leitura do mapa, identificar cada item. A legenda nos traz essa possibilidade de fazer a leitura do mapa. Então, nós estamos observando aqui, ó, nós temos região norte, região centro-oeste, região nordeste, região sudeste e região sul. Então, nós podemos observar onde é maior a concentração, né, de terras indígenas. Nós podemos só observar aqui, ó, região norte. Então, a gente já está bem claro, essa aqui é a região norte. Onde tem menos, né? Então, quais são as regiões que tem menos terra? A gente pode observar aqui, ó, região sudeste, observamos aqui, ó, muito pouco esse vermelho aqui. E a região sudeste, né, e região sul. Aqui na região sul também a gente vê bem pouco mesmo. A mais, né, aqui é a maior, é a norte. As menores, sul e sudeste, né? Nós podemos passar aqui, nós estamos para a página da atividade. Vocês têm essa atividade no PET, vocês vão responder. Em qual região está localizada a maior parte das terras indígenas regularizadas? Então, nós vamos ver qual era. No mapa, a gente só é voltar um pouquinho o mapa, você já vai observar que é a região norte. Quais regiões tinham menos terras indígenas regularizadas em 2017? Agora, quais? São duas. Nós vamos colocar a palavra regiões e o nome das regiões. Regiões sul e sudeste, né? Escreva 3 causas que provocaram a morte de grande número de indígenas. Então, nós vimos o exemplo de doenças, né? Doenças que os indígenas não estavam acostumados, não estavam imunes, né? Trabalho forçado e escravo, confronto, né? Esse confronto entre indígenas e colonizadores, né? Em defesa da terra. Então, podemos observar essas 3. Se você voltar na página 84, vai estar lá, você pode pegar. Claro que a gente não vai pegar daquele tamanho, senão não vai caber. Então, a gente vai colocar resumido. Doenças quais eles não eram imunes.
trabalho forçado como escravos, né? Trabalho forçado como escravos e confronto entre indígenas e colonizadores. Essa é a nossa aula de história de hoje. Um beijo. Qualquer dúvida é só chamar. Até nossa próxima aula.